Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso desafio de 184 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas do 5 ao 8 e que seja uma leitura abençoada, uma leitura direcionada pelo Espírito Santo, que Ele te dê discernimento e entendimento da palavra. Amém? Vamos lá então, 2 Crônicas capítulo 5 vai dizer o seguinte: as dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas de Davi, seu pai, que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e todos os utensílios, Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias israelitas em Jerusalém para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e seus cabos. Os cabos sobressaíram tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos do irmão deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônica 6. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação. Salomão fala ao povo. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia que tirei o povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia não será você que edificará esse templo. O seu filho que descenderá de você, ele edificará ao meu nome.
Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão ora a Deus. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 m de comprimento, 2,20 m de largura e 1,30 m de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, e pessoalmente o disseste pelo teu poder, a cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que os filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei que como você andou. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esse templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o teu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus anos, e justificando o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter, confessar o seu nome, orar e suplicar diante de ti nesse templo, ouve desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz voltar a terra que deste a eles e aos seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar. E envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, no lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos seus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus o lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para fazerem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra os inimigos,
pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto daqui. E se na terra onde foram levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para essas cidades que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome. Ouve tu, Deus dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que eu fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegram com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Segunda Crônica 7. A glória de Deus enche o templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A conclusão da solenidade. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu um sacrifício, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que Salomão tinha construído não cabia os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Neste tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. A aliança de Deus com Salomão. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias.
Se você andar diante de mim, como fez o seu pai, Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. E lançarei para longe da minha presença esse templo, que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo agora, tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, o adorando e o serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. As demais atividades de Salomão. 2 Crônicas 8. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades de Hirão, que tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi para Ramate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazém de Ramate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quando todo o povo que restou dos heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, este Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes de seus carros de guerra e de seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250 que presidiam sobre este povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu sacrifícios, holocaustos ao Senhor, sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e nas festas dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes dos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos teus turnos a cada porta, porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas, em coisa alguma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor até o término da construção, e assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi para Azion-Geber e a Elate, a praia do mar na terra de Edom. Por meio de seus servos, Hirão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão e Ofir, e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro que entregaram ao rei Salomão. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Espero vê-los amanhã. Fiquem com Deus e até lá.